Bem-vindos ao Revirando do Avesso, o podcast que investiga o indivíduo, a sociedade em seus mais variados aspectos. No Revirando do Avesso, nós exploramos questões relacionadas às ciências humanas, à arte e à cultura, trazendo questões que fazem a nossa visão de mundo virar do avesso, que faz a gente refletir de uma forma diferente. Eu sou Juliana Ribeiro e hoje vamos refletir sobre mais uma história fascinante. Hoje temos uma convidada muito especial, que traz uma história de vida cheia de desafios, conquistas e esperança. Ela nasceu em Olinda, mas o destino a levou para a Suíça, onde reconstruiu a sua vida e, com muita coragem, decidiu compartilhar sua trajetória conosco em uma autobiografia, Filha do Nordeste Brasileiro. Seu nome é Ângela Brodbeck. Seja muito bem-vinda, Ângela, ao Revirando do Avesso. É um prazer tê-la aqui conosco hoje. Ângela Brodbeck, vou lhe apresentar. Certo. Ângela Brodbeck nasceu no Nordeste do Brasil, em Olinda, Pernambuco, e há 29 anos mudou para a Suíça, levando consigo a alma nordestina, especialmente da sua cidade natal. De família humilde, herdou de sua avó a paixão pelas artes e a resiliência diante da vida. Desde criança, escreve em páginas histórias e poesias. Ao longo de sua jornada, Ângela se dedicou a várias coisas, desde guia de turismo em Recife, ainda no Brasil, aprendiz de corte e costura, decoração de eventos, passou pelo projeto da AMI. É AMI, não é isso, Ângela? O projeto da AMI. AMI, ok, AMI, que é da ONG, Casa de Passagem Recife. Lá você fez um curso e também deu palestras para adolescentes, não é isso? Quer falar um pouquinho sobre isso? Quero. Só corrigindo, sobre o guia de turismo, eu pretendi, né? Iniciei um curso para fazer guia de turismo, mas foi em Israel, anos depois, já morando aqui na Suíça. A gente fala sobre isso depois. E sobre a ONG, a Casa de Passagem, na cidade de Recife, era uma ONG que trabalhava com meninas de ruas, e em situação de ruas, e meninas de comunidades carentes. Então, o projeto das meninas de comunidades carentes era chamado o projeto AMI, Agentes Multiplicadoras de Informações. Então, esse projeto foi idealizado com a ideia de que o que a gente pode fazer para que as meninas jovens da periferia, né, das comunidades, não vão para a rua. Então, foi aí que eles começaram a trabalhar dentro das comunidades, formando grupos e selecionando, né, meninas que aprenderam e que podiam repassar essas informações nas escolas, nas comunidades mesmo, em centros de saúde, participando de congressos, palestras, e inclusive em todo o Brasil. Sim. Então, quando eu me referi ao guia de turismo, é porque eu sei que você foi guia de turismo, não é? De uma maneira informal. Assim, em Recife. Então, exatamente, por isso que eu falei, foi guia de turismo, porque você foi uma guia de turismo. Sim, verdade, é verdade. Não é? Não fui, é verdade. Você está se referindo aí no livro, perfeito. Então, mas atualmente, Ângela divide a sua rotina entre o aeroporto de Zurique, onde trabalha, não é isso? E a sua família, que é composta por seus filhos, são 2 filhas e um filho, corrija-me se eu estiver errada, e o marido. E também com a escrita, porque Ângela é escritora, Ângela escreveu para além da Filha do Nordeste, que nós vamos falar aqui hoje, para além disso, para além dessa obra, Ângela escreveu Deserto do Amor e também Samantha. Então, como eu falei anteriormente, hoje nós vamos falar aqui sobre a sua autobiografia, não é, Ângela? E eu vou começar exatamente pelo Nordeste, né? Sobre o Nordeste na formação da sua identidade.
Eu vou começar por aí, certo? Então, porque, Ângela, você nasceu em Olinda, como eu falei, em Pernambuco. E logo no início do seu livro, você nos fala da sua infância no Nordeste, narrando desafios, né, muitas questões, sonhos, e dá para perceber que você tem uma relação muito forte com o Nordeste, né? E diante dessa reflexão, eu gostaria que você falasse para a gente um pouco como foi essa sua infância no Nordeste e o que significa ser filha do Nordeste e como sua infância moldou essa mulher que você é hoje, certo? Tá certo. Vamos lembrando, hein? Porque a Sim. primeira pergunta Como foi essa é infância? Eu fiz um pacote de isso, perguntas. é, Joguei logo tudo. exato. Como foi a sua A minha, infância? eu tive uma infância que eu posso dividi-la entre boa, né, momentos bons, porque hoje, como adulta, eu faço questão de enfatizar os momentos bons que eu tive na infância, né? Então, eu guardo essas memórias com muito cuidado para não perdê-las, para que eu lembre sempre, olha, também teve momentos bons, né? Então, mesmo ter nascido numa família muito simples e com já dentro de uma realidade na época difícil, né? Minha mãe não era casada com o meu pai, né? Então, era uma mãe solteira. Eu nasci de uma relação extraconjugal, né? Com vários ênfases aí, porque só lendo o meu livro o leitor vai entender Pois é. essa parte, né? Então, Sim. minha mãe era muito jovem. Quando a minha mãe me teve, ela tinha 17 anos, então era muito jovem, ainda realmente sem experiência e numa situação de pobreza, né? Pode dizer dessa forma. Muito simples mesmo. Então, assim, houve muitas dificuldades, mas criança, ela não se apega, ela não tem ainda a ideia de eu não tenho nada, a minha mãe é uma mulher que vive sendo julgada, ainda não tinha esse entendimento, né? Então, a primeira infância foi para mim maravilhosa no fato em que eu pude desfrutar da minha avó, né, que é uma grande presença na minha vida, tenho boas lembranças da minha avó, e, e foi através dela, como você bem falou, né, que eu conheci as artes plásticas e comecei a admirar, né, isso aí, de forma bem prática mesmo, né, porque foi ali vendendo quadros, então eu admirava aqueles quadros, embora eles fossem pesados e cansativos, como criança, ter que carregar aqueles quadros nas ruas o dia inteiro, no sol escaldante do Nordeste. Porque o sol é maravilhoso. Quando você está na praia, quando você está na serra, em algum lugar descansando, mas quando você está debaixo dele, trabalhando, aí a história é outra. Ainda mais você como criança. Então, assim, mas a gente fazia pausas, e essas pausas eram maravilhosas, porque a gente colocava os quadros encostados nos muros das calçadas, onde a gente parava, e eu começava a admirar aqueles quadros, aquelas imagens, aquelas pinturas, e eu começava também a imaginar o que será que o artista, o que será que inspirou ele a pintar isso daqui? E eu também tinha outra fase, que era de me sentir dentro da pintura, né? E uma outra parte era o que essa pintura traz para mim. Então, tudo isso eu fazia como criança ali, sentada, admirando aquelas pinturas. Por exemplo, a gente tinha a imagem de Jesus Cristo, antiga, esses quadros são bem antigos, onde o coração era aberto e tinha um coração com aquelas luzes radiando. Era muito. Aquilo ali era tão estranho para mim. Olha ali, aquele corpo aberto, aquela coisa ali dentro. Assim, eu não entendia a mensagem ali como criança. Eu perguntava para minha avó muitas coisas, né? E então, assim, foi difícil, mas foi bom. Eu estava na presença da minha avó, tinha o cuidado dela, eu sabia que eu era uma pessoa que ela contava comigo, mesmo sendo
criança, né? E eu estou falando aí abaixo dos 7 anos, tá? Porque aos 7 anos, aos meus 7 anos, a minha avó faleceu, né? Então, eu tinha menos de 7 anos, mas eu já tinha uma responsabilidade dentro da família, ou seja, eu tinha que acompanhar a minha avó, né, para os quadros, era eu que tinha que buscar água, né, porque a gente mora ali em Olinda, na parte bem seca de Olinda. Então, nessa época, a gente não tinha água, não tínhamos dentro da nossa casa. Como é que se diz agora? Até esqueci em português. A gente tinha que ir buscar água e Sim. juntar água. Então, assim, a gente morava num kitnet, eram 5 kitnetzinhos, e ali tinha no meio, no quintal, atrás desse kitnet, para todo mundo, uma fonte, né? E dali vinha água, só que não tinha água direta, porque não era uma fonte natural, era água que era trazida de outro lugar para chegar ali. Então, quando faltava água, e faltava sempre, semanalmente, então a gente tinha que ir buscar água, e era um caminho assim de 40 minutos. Então a gente ia com as latas, baldes na cabeça, e então eu tinha responsabilidades de adultos, porque eu precisava ajudar no dia a dia. E se não fosse isso, tinha também que olhar, comecei a olhar aos meus irmãos que iam nascendo, né? E minha mãe precisava trabalhar como mãe solteira, ela ficou muitas coisas assim para cima de mim, né? Sobre minha responsabilidade. Então, assim, claro, foi um momento de estresse, mas aí eu digo, teve muito estresse, houve muita violência, mas eu posso dizer que eu tive momentos maravilhosos na infância, como subir nas árvores, correr, brincar de pega-pega, brincar de esconde-esconde, ter uma melhor amiga, que era a minha vizinha, né? A minha vizinha, e ali é a minha primeira amiga da minha vida, a minha primeira amiga, e é minha amiga até hoje, tá? Então, assim, nós perdemos contato durante uns 20 anos, quando eu mudei, vim embora e tudo, mas depois nos encontramos novamente, a nossa amizade continua intacta. Então, assim, tem momentos maravilhosos que eu lembro da infância, como esses momentos com a minha avó, momentos que minha avó cozinhava e fazia um feijão maravilhoso e fazia bolo de feijão com farinha na mão e me dava na boca para comer. Era um símbolo, uma simbologia de carinho, de afeto, de é tão bom que você está aqui, e isso se eternizaram nas minhas memórias. E com a minha mãe eu tenho lembranças, mas a minha mãe estava um pouco ausente, pois ela sempre precisava trabalhar, né? Então ela chegava tarde. Quando ela chegava, nem sempre ela estava satisfeita, porque eu era uma criança e mesmo com responsabilidades, as coisas que eu fazia nunca era igual ao que um adulto iria fazer, né? Então o estresse do trabalho. A minha mãe tinha 4 filhos e eu era a mais velha, né? A mais velha. Sou a mais velha, eu sou a mais velha da minha mãe. Então, nem sempre ela estava insatisfeita. Então, havia muita reclamação, muita pizza. Conhece Conheço pizza, conheço bem. Sede, noite, qualquer horário, porque eu esqueci a roupa no varal, e aí a chuva molhou, então as roupas estavam molhadas ainda no varal, né? Então, Sim. aí eu tinha que pagar por isso, porque você não apanhou a roupa? Porque não correu quando viu que ia chover, né? Porque a Ângela estava brincando, estava subindo nas árvores, estava brincando, se molhar, fazendo boneco com barro, né? Eu amava fazer isso, fazia boneco com barro, fazia bolo, decorava os bolos de barro e pegava argila branca, pintava por cima, tinha uma imaginação muito fértil, pegava as flores, as florzinhas, né? As florzinhas pequenininhas, e fazia coisas, eu amava aquilo, eu amava ver o resultado da minha criação. Então, eu estava muito intertida dentro do meu próprio mundo, e aí, quando eu me dava conta, meu Deus do céu, estou toda molhada, a roupa se molhou, e aí eu já sabia que ia apanhar. Então, assim, na primeira infância, a minha mãe tem uma imagem, assim, mais severa na minha vida, né? Mais severa, de muita reclamação, não estava muito satisfeita com o que eu fazia. Era impossível. Eu tinha uma irmã, né, que ainda não tinha nenhum ano, e eu tinha que tomar conta dela. Então, assim, muitas coisas não estavam bem. Então, eu entendo ela,
porque realmente era um estresse, 4 filhos, sozinha, ter que trabalhar. E minha avó já tinha falecido, então a gente passou a ficar sozinhos, e Deus que toma conta, vamos dizer assim, né, na mentalidade da minha mãe, e a família morava longe, então ela se via sozinha, né, então, mas conseguimos, né, e então, assim, a primeira infância teve essa marca, teve memórias muito boas, adorava comer goiaba na árvore, adorava comer, subir no meu pé preferido, eu tinha uma árvore preferida que era a árvore de abacate, onde eu fazia as minhas meditações, onde eu fugia da minha mãe, fugia de todo mundo, ficava ali tranquila, sentindo o vento, balançando numa situação, num momento meditativo entre eu e a natureza, tive sempre muito isso, e onde eu podia liberar a minha imaginação também, ver coisas, desejar coisas. Eu muitas vezes desejei uma situação diferente, uma vida diferente, porque aí eu fui amadurecendo, aí eu já estou entrando na segunda infância. Então, agora, entrando na segunda infância, né, eu já comecei a ter um certo entendimento sobre muitas coisas. A minha avó já tinha partido, que foi muito doloroso para mim, foi uma perda que eu fiquei sem entender, foi um momento muito mal resolvido na minha vida, porque os adultos estavam muito envolvidos na sua própria dor para explicar para as crianças o que aconteceu, por que a avó não vem mais, né? Mas então, de repente, eu vi a minha avó dentro de um caixão, cheia de flores, e assim, todo mundo chorando, desmaiando e desesperado, e eu estava assim, caramba, que isso deve ser uma coisa horrível, meu Deus, é a pior coisa que pode acontecer na vida. Olha como está todo mundo aqui, olha a avó, não se mexe, nada. Então, foi um trauma, primeiro trauma aí de infância que gerou na minha vida, foi um momento muito difícil, né? Então, minha mãe estava praticamente sem condições de falar, então, assim, o que eu perguntava para ela, não conseguia falar, e as pessoas me afastavam, né? Dizer, olha, depois a gente conversa com você, depois a gente te explica, mas foi uma coisa assim, para mim, e agora? Eu passo para onde eu vou, que é isso? Meu Deus, isso deve ser uma catástrofe, uma coisa horrorosa. E então, esse foi o primeiro trauma. Depois eu comecei também a sentir na questão do racismo, né? Eu tinha mais cor que agora, sou desbotada da Europa, né? Depois de 30 anos, mas eu tinha mais cor que agora. E a minha amiga, ela era bem branquinha, muito branca, branca de neve, inclusive até chamava ela de Branca de Neve, e eu percebia a diferença de tratamento das pessoas, quando eu e ela estávamos juntas, como que as pessoas se direcionava para ela e como as pessoas se direcionavam para mim. Né? Havia uma grande diferença nisso. Além do que a minha amiga ela tinha uma família completa, com o pai, com a mãe, com os irmãos, né? Uma família, uma imagem de família que eu desejava muito ter. Eu já comecei a desejar isso. Puxa, queria tanto ter um pai também. Ai, como seria bom. Se eu tivesse um pai, minha mãe não ia me bater tanto, talvez ele ia me proteger. Mas agora eu não tenho ninguém para me proteger. Então, veja bem, uma criança de 8, 7 anos já começando a pensar essas coisas, né? Puxa, eu estou sozinha nesse mundo, manhã não está aqui, manhã está trabalhando, eu tenho que tomar conta dos 4, mas aqui eu, o que é que eu faço, né? Então, assim, comecei a ver isso. Também houve um episódio na escola, na quadrilha, né? na época do São João, e ali eram escolhidos entre as crianças quem seria o noivo, né? a rainha do milho, e enfim, e os matutinhos. E primeiro eu não queria dançar, quadrilha, eu era muito tímida, mas eu era obrigada a dançar, né? Quem tem que dançar, todo mundo vai dançar. E aí eu dizia, então meu sonho, falei para a professora, isso acho que eu estava na terceira série, assim, e eu falei, olha, se eu for dançar, eu quero ser a rainha do milho, porque eu amo o amarelo. Eu disse para a professora, né? Nossa, eu amo dourado, amarelo. Eu pintava tudo de amarelo, menina, era incrível. Todos os meus desenhos tinham destaque no amarelo, né? Então, assim, o sol era aquele sol amarelão, meu Deus do céu. Então, eu dizia lá, eu amo amarelo, dourado, eu quero ser a rainha do milho. E a professora falou assim para mim, olha,
infelizmente, você não pode ser a rainha do milho. Você nunca vai ser a rainha do milho. Porque veja a sua cor. Você é morena. Ela A disse rainha do isso. milho. Que cor é o milho? Perguntou para mim. Que cor é o milho? Falei, amarelo. Então, mas olha seu cabelo, olha sua pele. Você não pode ser a rainha do milho. A rainha do milho, aí ela falou, é a Vanessa. Ela é loira. Olha o cabelinho dela, igual do milho, não é verdade? Eu olhei para a Vanessa e falei, porra, desculpa o palavrão, puxa vida. É mesmo, a Vanessa. Eu não, né? E aí já houve ali aquela de colocar a sua autoestima lá Lá embaixo e embaixo, saber que, pela minha cor, eu não ia alcançar posições. E foi uma educadora, né? E foi uma professora. Você vê E isso não ali nos anos 70. tentar. Né? É um absurdo que hoje seria chamado de bullying, né? É. Naquela época. Mais que isso até. Racismo mesmo, né? Racismo, exato, racismo puro. É. Então, foi muito triste para mim e eu, bom, tive que pegar a opção que sobrou para mim. Essa era a realidade, eu não podia escolher. Eu tinha que esperar o que sobrava para mim. E eu comecei a aprender isso, a perceber esse tipo de racismo que era muito forte e presente, né? Em várias ocasiões da minha vida, percebi muito isso daí e aprendi a viver com isso, de maneira que eu tentava fazer o melhor para que eu fosse percebida. Eu tinha que dar o meu melhor e ainda um pouquinho acima para que eu fosse vista, para que dizia assim, olha, uau, tão elogiada essa menina aqui, mas olha as minhas notas, olha os meus desenhos, olha os meus trabalhos, e ali eu tinha que chamar a atenção por aquilo que eu fazia e não por aquilo que eu era. Então, isso realmente, na segunda infância, foi um momento mais difícil, e ali também eu sofri violência sexual infantil, o que acabou ainda mais com aquela menina, né, e destruiu muitas coisas, infelizmente, deixou marcas para uma vida inteira, né, hoje ainda trabalho muito com isso, vivo com isso, sei o que é, a diferença é que hoje eu sei viver com essas marcas, com essas cicatrizes, mas houve uma grande, e olha que eu falo até os meus 35 anos, houve um grande período onde eu sofri muito, ainda com sequelas desse episódio que passou quando eu tinha entre 8 a 9 anos, e foi muito difícil, principalmente porque o abusador, ele usou muito da psicologia, de forma que ele tentava fazer as coisas e dizia para mim que eu era culpada. Olha, você é culpada, é sua culpa. Eu vou dizer a sua mãe, imagina. É uma criança. Eu vou falar para sua mãe o que você está fazendo comigo. Culpa é sua. Então, eu tinha 8 anos. Culpa de quê? Você entende? Então, o que eu fiz? Né? Então, como minha mãe trabalhava fora, a gente tinha mudado e a gente morava num ambiente onde a gente tinha, era um pequeno sítio. Então, nós estávamos realmente vulnerável ali a esse abusador. Né? Então, foi um momento difícil, eu não falei, realmente, fiquei calada por muitos anos, mas aí, aos 12, 11 anos, foi quando comecei a colocar para fora tudo aquilo, através da síndrome do pânico, né? Depressão, e tive também regressão emocional. Daí, lutei mesmo de ficar de cama até os meus 15 anos. Por aí, a partir, é um momento que eu digo que eu morri. Eu digo isso para mim mesma. Foi um momento que eu morri, não sei o que é isso nesse período, não vivi, só vivi na cama, só vegetei. E entre buscas de tratamento para pessoas que não têm plano de saúde no Nordeste brasileiro, ainda mais ali nos anos 80, né, dá para imaginar como foi difícil chegar nas mãos de profissionais que fossem realmente especializados para o que eu estava passando. Mas, graças a Deus, depois de muita luta, minha mãe conseguiu, e eu consegui uma psicóloga, né, e fiz o tratamento, né, com a psicóloga. Então, assim, aos meus 16 anos, eu estava voltando
para o mundo, renascendo para o mundo e me vi num momento, aí eu já estou na adolescência, né? Eu continuo, eu já falei demais. Então, você pode falar à vontade, você pode falar à vontade, porque a sua história de vida é maravilhosa, assim, como um exemplo. E depois a gente vai conversar mais e e a gente explica por quê. Pronto, mas eu acho que até agora eu já respondi a pergunta de como foi a minha infância, né? Já. Aí, o que significa ser filha do Nordeste? Foi a segunda. Como é ser uma filha do Nordeste? É lidar com o amor, né? Com o amor, com a arte, porque o Nordeste respira arte. Eu costumo dizer que eu nasci no berço da arte. Verdade. Especialmente Pernambuco, né? Exato. Você é de Recife. Olinda, né? Eu morava ali em Olinda. Então, ali em Olinda tem o Alceu Valença, eu cresci escutando o Alceu Valença, o Reginaldo Rossi, que era muito famoso e é muito querido em Pernambuco, né? E era um cantor do povo. E, assim, entre o centro antigo de Olinda, que faz parte da Unesco, né? A arte, o ar ali é arte pura, entre os poetas em Olinda, e é assim, eu cresci dentro disso e isso faz parte de mim, mas também como o lado de lutar contra o racismo, viver a dor desse povo, um povo trabalhador, né? Um povo que é desvalorizado em muitos outros estados do Brasil. Não sei hoje, mas eu estou falando da minha época. O Nordeste é um povo que tem que, como eu fazia na infância, né? Tem que dar o seu melhor para se sobressair, para ser visto. E assim, mas eu acho que ser filho do Nordeste é ter tudo isso dentro de si. É uma luta para você estar aqui, para se colocar presente no mundo, e é também ter tudo aquilo que você precisa, que é a arte, é o amor, é a música, né? É as nossas praias maravilhosas. E costumes, né? Os nossos costumes nordestinos, as nossas comidas nordestinas, tudo isso nos torna pessoas fortes, resilientes, né? Pessoas que transformam a vida. Isso é ser um filho do Nordeste. A palavra transformar, ela é exatamente a palavra que define você também, né? Isso. Que vai definir toda essa história. Então, como sua infância moldou a mulher que você se tornou hoje? Eu acho que eu vou usar um pouco da minha resposta anterior, mas assistir a luta de uma mulher, mãe solteira, nos anos 70, assistiu a guerra que ela teve com ela e com o exterior, né? As pessoas ver essa dificuldade da vida de uma mãe para alimentar 4 filhos sem estudos, né? Minha mãe nunca frequentou uma escola, então assisti isso de perto e também assisti o racismo tão presente na vida, na minha própria vida, e também de colegas meu, de amiguinhos meu, mas também se alegrar quando escuta uma música que você gosta e se sentir pertencente a essa cultura, se alegrar quando está junto, quando a família se reunia, admirar uma pintura e viajar dentro daquilo. Tudo isso, entre os traumas e os momentos bons que eu vivi, o que me fez hoje é que eu sou uma mulher que eu tenho uma coragem maior do que se eu não tivesse vivido tudo isso. Então, hoje eu sei que, em certas ocasiões, as pessoas me perguntam, uau, como que tu fez isso? Eu digo, olha, eu não sei, mas eu acho que todo o meu eu já é preparado para algum momento assim,
que aí eu dou um jeito, depois eu passo mal, mas na hora eu dou um jeito, faço acontecer, né? E então hoje a minha infância me fez uma mulher corajosa, uma mulher que não é que eu não tenha medo de enfrentar os desafios, sim, eu tenho medo, mas eu os enfrento com medo mesmo. É isso. É por isso que eu falei que a sua história é bonita, mas como uma forma assim, você usou a sua dor para transformar em outras coisas, em coisas maiores. Então, você ressignificou, não é? Não sei se seria a palavra, mas é transformar mais essa dor. Você usou a dor, né? Você usou a dor como alicerce, como base para construir um algo maior. Você construiu, Sim, não é? isso. Eu tive muitos momentos na vida em que eu me perguntei por que que isso aconteceu comigo. E esse momento de porquê veio muito depois dos meus 40 anos. Porque eu pensei, puxa, estou cansada. Eu fiz 40 anos. E ainda hoje, quando eu olho para trás, e também das sequelas, que eu falo que eu tenho que aprender a viver com isso, e eu me perguntei por quê? Por que que isso aconteceu? Por que tantas coisas aconteceram? Eu sempre gostei de ler. E quando você lê, você fala, o que a gente faz volta para a gente, né? A lei do retorno. Sim, mas o que foi que eu fiz quando eu tinha 8 anos para eu merecer aquilo? Entende? Então, fiquei com essas perguntas do porquê. E foi aí que eu fiz uma busca intensiva, uma busca interior, onde eu quis encontrar comigo mesmo, encontrar com minha alma e dizer, olha, eu quero saber como é que tu estás. Né? E eu fui para Israel, fiz uma peregrinação em Israel, e aquilo ali, eu fui com esse intuito, tá? Eu que organizei a viagem, eu que juntei um grupo e fizemos essas 8 dias em Israel, e nessa peregrinação, e cada parada que a gente fazia, em cada ponto sagrado, em cada lugar sagrados que a gente parava, independente de religião, eu quis ir com o meu eu e com Deus, um ser superior, Deus o Criador, né, o Hashem. E eu, né, ali eu me perguntava a mesma coisa, puxa vida, que seria eu se eu não tivesse passado por tudo isso? Será que eu estaria melhor? Eu teria conseguido tantas coisas, né? Eu já tive tantos bloqueios, tive que parar aqui, tive que parar ali, e aquela pergunta do porquê, porquê. E ali eu tive um encontro realmente comigo mesmo, precisamente em 2 lugares. Primeiro, no deserto da Judéia, bem próximo ao poço de Abraão. E ali a gente estava no deserto e a gente teve um momento de meditação, cada um por si, e assim o guia falou que a gente podia até se afastar um pouco um do outro e fazer, orar, pensar, cantar, ficar somente em silêncio. E eu preferi ficar em silêncio, mas a minha mente gritava, né? Minha boca não falava, mas a minha mente sim, e eu olhava para aquela imensidão do deserto e eu me perguntava ainda o porquê. Mas naquela época, naquele momento, eu tive um insight de dizer assim, e se tu mudar de perguntar por quê e sim, para quê? Para que eu passei por tudo isso? E agora, o que eu posso fazer com isso? E aquilo ali foi... Lágrimas rolaram nos meus olhos, porque foi assim uau, eu escutei uma voz, eu recebi uma resposta. E depois isso foi em Jerusalém, ali na prisão onde Jesus ficou preso antes da crucificação, após a sentença que ele recebeu da crucificação na casa de Caifás. E o grupo desceu para essa prisão. O buraco na terra, hoje a gente tem uma escada, a gente desce até lá pelas escadas. E quando a gente estava todo mundo dentro desse buraco, hoje em dia tem uma Bíblia ali no meio, e o guia falou assim para a gente, olha para cima, e a gente olhou a profundidade do buraco, e ele falou, nós descemos aqui pelas escadas, sim, mas essas escadas não existiam. Aqui, Jesus, e todos que vinham aqui, eles eram simplesmente jogados.
aqui dentro. Aqui você está vendo, não tem banheiro, não tinha nada. Então, tudo era feito aqui. E quando eles eram retirados, eram com cordas, pulando de tal, e aí ele segurava na corda e ele subiu. E aquele momento me fez ver, assim, que eu precisava parar de perguntar de porquê, e realmente buscar o sentido da minha vida e não perder o sentido da minha vida presa no passado. E aquele momento ali foi assim, uau! Até Jesus esteve no mais profundo buraco. Imagina, entre a situação pior que você pode imaginar. Imagina, ele falou que eram dezenas, muitas pessoas apertadas aqui entre um e o outro. E eu falei, ele esteve aqui e eu estou reclamando da minha vida. Então, eu vou realmente agora, a partir de agora, começar a pensar no para que eu passei tudo isso, o que eu posso fazer para mudar a minha dor e para que a minha dor sirva de exemplo e de guia e de bússola para outras pessoas. E foi aí, sim, que eu tive a ideia de o que foi que eu tive sempre na minha vida que eu posso considerar um talento ou um presente que veio comigo. Isso foi a escrita. Eu sempre escrevi, eu já tinha escrito 5 livros no ginásio, datilografados, guardados na biblioteca, mas eram meus escritos. E foi aí que eu disse, eu vou escrever, então, a minha vida. E, de alguma forma, isso vai ajudar outras pessoas, nem que seja para ajudar as outras pessoas que vão ler, para que elas aprendam o que não fazer. É muito Pelo bonita essa menos, história. pelo menos para isso. Pelo menos a pessoa vai dizer, olha, eu aprendi o que não fazer contigo, já está de bom tamanho, já missão cumprida para mim. E eu sei o quanto que esse livro, ele encontrou outras pessoas e falou com outras pessoas pelo retorno que eu recebo de várias pessoas, entre a maioria mulheres, mas não somente mulheres, homens também. E realmente eu vejo que eu cheguei naquilo que era para eu estar, eu cheguei no lugar que era para eu estar, e estou fazendo aquilo que eu vim fazer. É muito bonita essa história, eu repito. E eu também tive, que eu li o seu livro, não é? E que você para olhar vários pontos, e que eu não, assim, que eu não imaginava por não ter sido a minha vida, eu nunca vivi como você viveu. Então, quando você lê o livro, você faz, poxa vida, você tem um choque assim, e você para pensar e refletir também sobre o outro, né? E sobre o todo. E sobre a gente, que vem exatamente isso, né? Eu estou reclamando de quê? Por quê? Você entende? Porque, assim, eu não vivi o que você viveu. Então, eu tive uma condição, assim, mais privilegiada, né? Então, eu olhando a sua vida, assim, me inspira também a ser uma pessoa melhor, e eu me pergunto, assim, o que é que eu posso fazer da minha vida com aquilo que eu tenho, que nem é do tamanho do seu, do que você passou, mas o que é que eu faço com aquilo que eu tenho para ser uma pessoa melhor e para também transformar outras vidas, né? O que é que a gente pode fazer como pessoa, cada indivíduo pode fazer. E isso não é dizer que porque às vezes a gente fala assim, agora falando de fortaleza, né? Quando a gente diz, a mulher é forte. Quando fala de fortaleza, não quer dizer que você tem que aturar as coisas. Quando a gente fala de fortaleza, é exatamente essa força, essa coragem de seguir, apesar daquilo que foi feito de errado e de que houve de errado, né? Apesar do sofrimento e apesar da dor. É como é que a gente pode sair do limbo, né? Como a gente pode ressurgir. E a sua vida é um exemplo, né? Assim, eu acho que é uma inspiração, especialmente para as mulheres, mas também para os homens, porque um homem que lê, ele pode refletir sobre o que aconteceu e pode não fazer muita coisa que muitos homens fazem, não é?
E vamos ver. E até Vou mesmo, continuar. sim, e até mesmo, né, na questão dos homens, serve para proteger mais as suas filhas, os seus filhos, pois, como disse, recebi relatos também de homens, né, que passaram pelo mesmo. É. Eu imagino que você deve ter recebido muito, muito mais. Quer falar alguma coisa sobre relatos do seu livro? Quero. Fale. Assim que eu publiquei a primeira versão da minha autobiografia, foi aí que eu comecei, né, com muita surpresa para mim, eu fiquei muito surpresa a receber esses relatos. E, e assim, eu tive pessoas aí eu tive que fazer o Instagram, né, aberto, né, abrir o Instagram, para ter esse contato com pessoas que compravam meu livro e eu não conhecia. E, de repente, eu comecei a receber esses relatos de mulheres, principalmente que se encontraram e se identificaram com a história, que passaram por momentos e situações parecidas, dolorosas, traumas, que carregavam traumas na sua vida. E diziam para mim: olha, Ângela, eu li o teu livro e eu não parava de chorar, porque eu me via nele em muitos momentos. Então, eu recebi um relato especial que marcou para mim, que é muito especial, de uma senhora, tá? E ela falou para mim que ela passou por abuso na infância, por parentes, né? Pessoas bem chegadas a ela. E ela já era casada, mãe de 2 filhas, as filhas já eram adultas, mas ela nunca recuperou dessa dor. E esse trauma sempre ainda fazia mal para ela. E ela falou assim para mim. Primeiro ela mandou uma mensagem para mim dizendo: Ângela, comprei o seu livro e eu espero que o teu livro chegue. Não foi o que ela falou. Ela falou: e eu espero que eu tenha tempo de ler, que ele chegue a tempo de eu lê-lo. Mas vai chegar. Você vai ter todo o tempo do mundo para ler. Fico muito feliz que você comprou. Ela falou assim. Ela não falou mais nada, e depois, com algumas semanas, ela falou assim: o teu livro chegou, estou muito feliz, porque eu vou ler o teu livro antes de morrer. Eu falei: uau, Isso, né? mas que bom, tá tudo bem com você? Ela falou: não, eu estou no hospital, eu tenho câncer, um tumor no cérebro, e já não tem mais jeito. E quando eu vi a tua história, eu queria ler antes de morrer. Tão forte aquilo É para mim. profundo, Meu imagino. Deus do céu, o que é que eu falo, né? Eu fiquei assim, o que é que eu digo? E eu falei: se essa leitura já te proporcionou alguma alegria, somente que você lê, para mim, já foi um presente. Então, conte comigo. Qualquer pergunta que você tiver, eu estarei aqui sempre para te responder. Eu vou responder qualquer dúvida, qualquer pergunta. Então, ela começou a ler esse livro e ela começou a falar daquilo que ela passou. E ela disse: eu nunca contei para ninguém, nem mesmo para um psicólogo, porque eu não fui para um psicólogo, não fiz terapia. A minha vida toda eu sofri, né? E ela falou das filhas dela, e então ela me mostrou a família dela. Olha, eu não conhecia essa pessoa. E eu acompanhei todo o tratamento paliativo, e ela leu o meu livro e disse: eu aprendi com você que eu preciso liberar essa dor. E isso trouxe a tua leitura para mim. Eu vou embora desse mundo livre dessa dor, livre desse trauma maldito que me fez tão mal e que possível seja por isso que eu estou morrendo agora. Mas eu vou livre dele. Isso foi tão forte para mim, sabe? Isso foi assim, nesse momento, eu pensei: eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda para
que eu pudesse responder essas pessoas de uma forma mais profissional, porque, assim, amor e humanidade eu tenho, posso dar. Mas foi aí que eu fiz um projeto, criei um projeto inspirado naquele projeto que eu fiz parte ali no passado, o AMI, pela Casa de Passagem, pela ONG. Então, eu fiz um projeto para mulheres, né? E ali eu juntei um grupo de mulheres profissionais de diversas áreas, psicólogas, sociólogas, sexólogas, advogadas, doulas, psicopedagogas, nesse projeto e disse, olha, eu percebi pelas mensagens que eu estou recebendo que tanta gente ainda carrega tanta dor, tanto trauma, tanta ferida aberta. Vamos falar sobre isso. E a gente fazia lives semanalmente, né? Essas profissionais, cada uma de acordo com o seu tema. E, de repente, quando eu recebia alguma mensagem, não que eu lia essa mensagem para eles, mas eu pegava o ponto principal dessa mensagem e passava aqui. Alienação Parental. parental. É. Alienação parental, abuso sexual infantil, traumas, vamos falar sobre traumas, vamos falar sobre depressão, e a gente ia trazendo essas lives, e aí as pessoas iam entrando em contato comigo, e eu ia passando para esse projeto, e o nome do projeto é Espaço Internacional da Mulher, assim, foi muito importante nesse momento em que eu comecei a receber esses relatos muito fortes. Hoje, essa pessoa, ela se foi, né, e nos despedimos, e inclusive, ela chegou a ficar numa situação onde ela já não via, não mais levantava, mas aí as filhas dela entraram em contato comigo, porque sabia, Ângela, a minha mãe, tem um carinho enorme por você. Olha, nunca nos encontramos, veja bem, mas nos encontramos através da dor e através da escrita, né? Ou seja, tudo aquilo que eu entendi ali no deserto de Israel realmente fez efeito para mim. E aí ela falou assim para mim, ela já não escuta mais, ela só escuta às vezes, ela escuta. Às vezes ela reage, às vezes não. Eu falei, então ela só escuta, então liga e eu vou falar com ela. E bota no Viva Voz. E eu falei com ela. Eu falei com ela e a filha dela disse que ela mexeu, ela abriu o olho, ela recebeu a mensagem. Isso. E ali foi a nossa despedida, foi o último contato nosso. Ela escutou, a filha dela até hoje tem contato comigo e com certeza é uma pessoa que marcou a minha vida através do livro Filha do Nordeste Brasileiro. Sim. E tudo isso deve ser muito gratificante para você, né? Você teve a sua resposta. Você teve a sua resposta lá e depois. Porque você está recebendo essas mensagens todas e você percebe que você ajuda muitas mulheres. E homens, como você falou, né? Você dá um certo norte, do que fazer. Mas, parabéns por você ser como você é. Então, Obrigada. não por nada. Em Filha do Nordeste Brasileiro, também há um ponto de virada, né? Que é quando você decide ir do Brasil para a Suíça. Conte pra gente aqui como foi essa transição, quais foram os maiores desafios nesse processo de adaptação quando você mudou para a Suíça? Como é que foi essa transição da sua chegada? Foi difícil? Olha, foi muito difícil, porque a imigração nunca fez parte dos meus desejos. Embora ali eu já estava na adolescência, e como você que leu o livro sabe que eu sofri de novo violência sexual, né? Eu passei por um estupro coletivo na adolescência, e foi por isso que eu vivi com esses porquês na minha vida, porque 2 vezes na mesma vida, por quê? Né? Então, mas eu tinha a minha família, eu era uma pessoa muito apegada à minha família, minha mãe, meus irmãos. Ali eu já tinha um contato mais forte com a minha mãe,
né? A gente já tinha um entendimento, ela confiava no que eu fazia e eu fazia de tudo para não perder a confiança dela. Eu dizia, mãe, eu vou sair, não se preocupe, não vou beber, não vou fumar, não vou usar drogas. Porque, lembrando aqui ao público, a gente ainda vivia dentro de uma comunidade. Então, era raro jovens dentro de comunidade não beber, não fumar e não usar drogas. Então, por isso essa frase que eu repetia para minha mãe, não se preocupe. E confie em mim. Eu dizia para ela, confie em mim. Eu sou uma pessoa que leio, eu sou uma pessoa que faço parte de projetos. Eu penso, mãe, eu penso, eu dizia para ela, eu penso. E aí ela confiava, né? Medo, mas confiava. Então, tem um momento que você tem que abrir mão, né? Vai fazer o quê? A menina está com 17 anos. Então, quando chegou... Então, assim, eu tinha minha rede de amigos, eu vivia dentro de uma comunidade, é verdade, mas a gente vivia ali com uma grande família. A gente tinha os vizinhos, né? Tinha toda aquela comunidade onde a gente vivia, a gente tinha aquele grupo de amizade, a gente sabia, sabe, a costureira está aqui, quando eu precisar de uma roupa consertar, eu vou aqui. Quando eu precisar comprar um pacote de cuscuz fiado, eu vou aqui. Quando eu, sabe? Então, a gente tinha todas ali as redes de apoio entre nós, e eu me identificava com aquelas pessoas ao meu redor. Eu sempre gostei muito do ser humano. Eu sempre gostei muito do ser humano, e eu sempre fui uma pessoa que escutei outras pessoas. Tanto é que, não sei se tu leu essa parte, que até as mães das minhas amigas vinham me contar coisas que eu preferia que elas não contassem. Mas eu era esse tipo de pessoa que talvez eu devia ter feito psicologia se eu tivesse tido a oportunidade na época. Hoje já não é mais o meu interesse. Mas eu era esse tipo de pessoas que ouvia as pessoas. E as pessoas sabiam que não ia fugir dali. Ou seja, existia aquela confiança. Então, quando eu conheci no meu primeiro carnaval, inclusive agora é carnaval no Brasil, né? Então eu conheci no meu primeiro carnaval, no último dia do carnaval, com muita luta, pois minha mãe não queria deixar eu ir para o carnaval, pois eu estava ainda me recuperando das crises de pânico. E foi muito difícil minha mãe deixar. Eu dizia, mãe, eu vou com um grupo de 10 amigos. Pelo amor de Deus, um deles vai conseguir chegar até a senhora para dizer que aconteceu alguma coisa. Não é possível. Então, eu consegui ir para esse carnaval, conheci o estrangeiro ali, né? E ainda era muito jovem, estava com 17 anos, não tivemos nenhum contato físico, eu ainda não... Eu tinha meus planos de vida e nada, nenhum estrangeiro ia mudar os meus planos de vida, a não ser a casualidade. Eu sempre fui muito forte com aquilo que eu quero. Se eu quero isso, eu vou me concentrar e vou chegar até ali. E é aquela pergunta que você fez, né? Tudo que eu aprendi ali da infância me fez ser assim. Isso. Então, o estrangeiro, a gente se encontrou nunca sozinho, nos encontramos umas 3, 4 vezes, e eu sempre fui acompanhada de 2 amigas. 2, não uma, porque uma tem que correr e gritar, é uma coisa passada. Uma tem que lutar comigo. Então, assim, eu tinha sempre essas estratégias na minha mente, sabe? Para me proteger. Eu precisava me proteger, porque eu não me via tendo proteção de alguém. Então, eu tinha que ter estratégias. Eu precisava pensar. Então, ou seja, quantos anos depois, né, nós nos conhecemos, ficamos conversando por cartas e tal, e conheci o meu sogro, veio para o Brasil me conhecer, e que me deu mais confiança, né? Foram na minha casa, viram onde eu morava, viram como era a minha vida, viu que eu participava do projeto da Casa de Passagem, pois eles mesmos assistiram a mim dando palestras em Aracaju, Sergipe, no Congresso de Adolescentes em Aracaju. E assim, eu acho que eu tenho até aqui uma foto, eu estava lá em Aracaju, a gente ficou hospedado num convento. Ai, meu Deus, agora eu não dá para ver direito. num Eu acho que é convento, por ficamos causa ali. do Do filtro. filtro. Verdade, Porque ó. são, às vezes, quando você move também,
Não dá para ver, não. É uma Não. foto minha. A gente ficou hospedado num convento bem conhecido lá, em um grande convento, lindo, muito bonito, rústico também. E assim, eles me viram assistiram, né, a mim fazendo palestra, e aí já sobre a violência sexual, pois eu tinha passado por isso. E, e quando chegou esse convite, 2 anos depois, não, quando eu tinha 18 anos, eu recebi o convite de vir para a Europa. Foi assim, eu tinha acabado de passar pelo estupro coletivo, fazia somente alguns meses, e ele me fez esse convite. E assim, eu pensei, bom, tudo bem, vou lá, vou passar 3 meses e vou ver como que é, né? Vou conhecer a família, vou conhecer a mãe dele, pois a mãe dele não queria ir para o Brasil. O pai foi, a mãe não. Então, eu conversei com a minha mãe, conversei também com a fundadora, a presidente da Casa de Passagem, pois eles eram, naquela época também, pessoas representantes da minha vida. Eu sabia que eu podia contar com eles, e com muito cuidado, né? E assim, eu vim para a Europa. Os primeiros 3 meses que eu vim para a Suíça, gente, nunca imaginei a Suíça. Nunca tive sonhos de vir para a Europa. Não tive. Eu recebi o convite, eu pensei, eu vou pegar essa oportunidade porque chegou certa. Eu acabei de passar por um estupro coletivo e eu estava tendo crise de pânico de novo. Por quê? Porque toda hora eu achava que eu ia levar um tiro nas costas. Era um medo tão grande, né? Porque eles prometeram que eles iam me pegar. Então eu fiquei com esse medo terrível e eu dizia: quem vai proteger a gente? Porque policial nenhum prendeu ninguém. Não houve nada que dissesse caso encerrado. Não encerraram nada. Eu estava à deriva ali da violência, sem amparo. Então, infelizmente, eu não me senti amparada, né, pelos profissionais que deviam realmente amparar a mulher, e infelizmente isso é atual até nos dias de hoje. Infelizmente. Né? Então, assim, quando surgiu, eu disse, eu vou. E foi maravilhosa. A primeira experiência, 3 meses aqui, eu sabia que 3 meses eu ia voltar, né? Então, conheci minha sogra, passeei bastante na Suíça, fui até Veneza, né? Porque ele sabia que o meu sonho era assim, eu tinha um sonho de conhecer Veneza. Por quê? Porque na casa de passagem, na ONU, a gente tinha os patrocinadores, e em sua maioria, eles eram italianos. Então, eles vinham aquele grupo de italianos para a casa de passagem e cantavam aquela Volare, oh, cantare, oh, e aquilo ali ficou na minha mente. Eu pensei, que coisa mais linda esse idioma. Como eles eram pessoas que ajudavam meninas de ruas e de comunidade carente. Dá para ver que eram pessoas do bem, né? Então, eu dizia, como é na Itália? Eu conversava, eu sempre fui muito comunicativa, então eu queria saber, queria conhecer a Itália, e falava, olha, eu vi Milão, eu vi Veneza na televisão, fiquei muito encantada por Veneza. Então, quando eu vim, essa pessoa me levou justamente para esse lugar que eu tinha sonho em conhecer. Então, assim, a primeira experiência foi maravilhosa, mas quando a imigração veio para valer, ou seja, agora eu estou deixando o meu país, né? Tudo aquilo que eu conheço para viver em um outro país, aí sim veio a dificuldade. E a maior delas foi a solidão. Porque nós brasileiros, a gente é acostumado a viver em grupos. Mesmo se a gente mora só, a gente vive em grupo. A gente tem a nossa mãe para visitar, a gente tem esse contato com o outro. E quando chegar aqui e me deparar com a solidão de estar realmente sozinha, eu sentia muita falta da minha família, eu sentia falta demais. Os primeiros 2 anos foi realmente muito árduo para mim, pois a falta que a minha família, meus amigos, né, que eu tinha aqueles amigos ali da comunidade, e olha que a minha vinda, o aeroporto ficou cheio. Então, eu me vi sozinha e eu pensei, e agora? Né? E agora?
Agora eu já tinha casado, agora eu já estava aqui, agora eu já me preocupava, porque eu via que eu estou aqui, eu estou bem, eu estou vivendo de uma forma financeiramente bem, mas a minha família continua no mesmo estado que eu saí de lá, ainda vivendo numa comunidade, ainda passando pelas enchentes, a água chegava na nossa cintura dentro de casa, minha mãe ainda, e eu era o braço direito da minha mãe. E agora, como é que está a minha mãe? Com os menores, né? Então, eu me via muito preocupada também com a família. Isso foi muito difícil. Então, eu comecei a trabalhar rapidamente, antes mesmo de aprender o alemão, mas eu aprendi alemão com 1 ano. Por quê? Porque eu tinha uma meta. E a minha meta era ajudar a minha família. Construir uma casa para minha mãe, tirar ela ali da beira do rio, e eu vou poder ter paz. E eu precisava dessa paz para viver. Então, eu comecei a trabalhar e construímos uma casa. Minha mãe saiu da comunidade com meus irmãos. Paguei cursos para os meus irmãos na esperança que eles fossem também, pudessem construir uma vida melhor. E, assim, foi um momento difícil, mas eu posso dizer e também deixar como dica para as pessoas que estão planejando em imigrar para um outro país é que invista no idioma local. Porque Importante. quando você fala o idioma local, você tem liberdade, você tem companhia, você tem com quem conversar, você tem como entender quando você não entende. Você tem como perguntar, mas como isso? Mas por que é assim? Né? Então, conhecer a cultura do país. Estude sobre a cultura do país. Ai, por que eles falam assim tão grosso? Ai, mas por que esse povo é tão frio? Ah, mas sabe? Porque aí você vai aprendendo que não depende de você. A cultura desse país é desse jeito. E a comunicação é o segredo da imigração. Então, para você ter comunicação, aprenda o idioma. Se possível for, já treine antes de viajar. Então, isso eu percebo, sim, que foi a minha liberdade, quando eu já podia falar, quando eu já podia ir no restaurante e escolher o que eu quero comer. Não há nada melhor do que isso. É tão chato a gente precisar de alguém para traduzir o que a gente quer comer, aquela pessoa não vai ter coisas que nem ela sabe traduzir, primeiro, né? Então, hoje em dia, tudo bem, hoje em dia a gente já tem o celular, o tradutor, mas falando ali, gente, do ano 95, a gente não tem isso não, tá? Mas não é a mesma coisa, o tradutor, Pois é. porque você não pode ter uma conversa profunda com alguém, né? Isso. E é muito importante que você tenha mencionado isso, porque, assim, as pessoas, às vezes, não têm essa preparação, tem aquela coisa, assim, de... primeiro, tudo lá fora é melhor, né? Melhor que no Brasil. Assim, eu vou sair, porque quando eu chegar lá, minha vida vai mudar, assim, vai ser tudo maravilhoso, nada de ruim vai acontecer, eu vou do jeito que eu tô. Aí chega, não fala o idioma, porque não se preparou também. Não fala o idioma, aí não sabe como é a cultura, então não vai saber lidar com isso, porque se você... Não é que você vai gostar exatamente, mas você tem que aprender a lidar, porque você está lá, você não pode mudar. É aquela coisa, quando você não pode mudar com alguma coisa, você tem que aprender a conviver com ela, com essa coisa, né? Então, você vai... E as pessoas que não se preparam acabam tendo experiências ruins, inclusive financeiramente, no caso, porque se você também não fala o idioma, você não consegue um trabalho, né? Uhum. E é bom se preparar também quando você sai, né? Não é bom também, por exemplo, como muitas pessoas fazem e vão, e agora eu não estou falando só da Suíça, e aí vão de uma forma irregular e depois são exploradas lá, porque quando você vai de uma forma irregular, você acaba sendo explorado no seu trabalho, porque elas fazem assim, você não tem como reivindicar os seus direitos, porque você está irregular. Você vai ficar com medo o tempo inteiro. Se você precisa de alguma forma, de alguma coisa da saúde, você não vai ter, porque você vai ficar com medo de ir para um hospital e ser preso. Não é isso que acontece? Então, imigrar é um ato que, assim, se você quer ir, eu acho que você tem que se preparar para isso. E não é todo mundo, eu acho que não é todo mundo que vai ter essa, não sei se é disponibilidade, que vai conseguir estar fora, porque
isso vai depender de cada um, né? A integração vai depender de cada um de uma forma individual. Então, o que é a minha experiência pode ser diferente da sua experiência. Cada um é um ser diferente, mas é essencial o que você falou sobre a questão da preparação sobre a língua. A língua é uma delas, né? E outras coisas mais, né? E tentar ver como é que você vai estar lá no país antes de você sair de casa. E como é aquele lugar, né? E se você está preparado para enfrentar tudo isso, porque quando você está lá, e você também falou isso, Ângela, quando você está lá, você fica sozinho. A sua família não vai estar lá, você não vai ter os mesmos amigos, as pessoas são diferentes. Não pense que é fora, assim, tudo fácil, porque geralmente as pessoas são mais fechadas, então você não vai ter aquela coisa que você tem no Brasil. E você tem que lembrar de tudo isso, você vai estar só, né? Você pode lidar com isso, então vai estar consciente, né? Boa viagem, consciente. Boa viagem, exatamente, consciente. Eu tive o prazer de ler o seu livro de novo, dizendo de novo, e eu fiquei muito impactada, na verdade, com a sua coragem, né? Você teve muita coragem e honestidade em escrever o livro, né? E contar a sua história. E logo nas primeiras páginas percebemos a violência que você falou agora, que você teve na sua infância e também na sua adolescência. Sua vida foi marcada por desafios que estão relacionados à questão da pobreza, da desigualdade social, do racismo, mas também houve uma enorme determinação da sua parte. E você falou também agora que você sempre foi determinada, e dá para a pessoa, quando você lê o livro, dá para ver que você é uma pessoa muito determinada. O que, assim, o que foi que lhe motivou a escrever essa autobiografia? Né? O que foi que lhe deu coragem, o que foi que lhe motivou? E foi difícil reviver essa história quando você estava escrevendo? Então, a motivação foi para que realmente a minha dor fosse fazer sentido para mim ter passado por tudo isso, né? E cheguei no para quê, que passei para tudo isso. Mas houve inspiração para isso. Além da minha busca pessoal e espiritual, minha busca de meu encontro comigo mesmo, né, que eu tive em Israel, eu também tive inspirações que foi através de artistas, né? Porque como eu sou muito ligada à arte. Então, eu assisti um filme da Frida Kahlo também, e eu me inspirei muito nesse filme dela, e eu pensei, uau, ela transformou a dor em arte, através dessas pinturas incríveis. Eu sou super fã, eu admiro bastante. Quando você vê a história da Frida, você vê que não foi uma história fácil. E também me identifiquei com ela em muitas coisas, né? Em casos de traições, dentro de família, amigos, e assim, e dela não ter desistido, e ter acreditado e ter continuado. Essa foi uma das minhas inspirações também, né? E assim, foi difícil escrever? Escrever foi somente difícil porque foi lembrar de momentos antigos, muito antigos, onde eu onde abria de verdade cicatrizes fortes do passado, né? E assim, eu precisava trabalhar aquilo dentro de mim novamente, né? Ou seja, então eu fui para o psicólogo novamente, eu fiz terapia novamente durante a escrita. Eram assuntos que eu realmente não estava. Eu queria passar aquilo para o papel com toda realidade possível. Eu queria que o leitor sentisse aquilo, mas eu precisava ter um certo cuidado também, né? Porque tem detalhes que não dá para falar. Mas você viu que estava bem real, né? Então eu coloquei toda aquela lembrança e eu precisei realmente viver essa realidade novamente dentro do meu eu, lembrar, fechar, ver todas as cenas novamente, e aquilo ali realmente me machucou novamente, né? Foi difícil, eu fiz tratamento, fiz terapia, mas o processo de escrita em um todo
foram 3 meses. E 3 meses a obra estava pronta, e foi aí que passou pelo processo técnico, né, até chegar nas mãos aí do leitor. É a questão do para quê, né? Então, e outras inspirações. Você inspirou outras pessoas e a vida de outras pessoas inspirou a sua vida. Você vê como é importante isso, né? Essa questão, a gente pegar a nossa dor e transformar em alguma coisa. Veja como é importante. A Frida Kahlo, por causa da vida dela, que foi difícil, lhe inspirou. Você está inspirando outras mulheres. E a história que você falou da senhora que estava no hospital é muito bonita. Você inspirou, assim, ela, quer dizer, ela disse, olha, eu vou morrer, mas eu tirei isso. Isso, para você, deve ser muito, 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 qual a palavra mesmo que eu uso? Gratificante. Muito gratificante, e parabéns de novo. Eu estou dando parabéns de novo por sua coragem, porque é um ato corajoso, né? Porque você está colocando sua vida, não é? É um ato corajoso e doloroso, porque escrever sobre isso é doloroso. Que você falou aí. Então, sua história, ela fala muito de resiliência. Isso. Não é? O que é que essa palavra significa para você? E como é que as pessoas podem desenvolver a resiliência na vida delas? Resiliência é quando a gente sabe que passamos por situações de catástrofes, né? Muito difícil na nossa vida, situações que a gente acha que a gente não vai conseguir vencer, sair daquele poço, sair daquela lama, mas, de repente, como uma fênix, a gente consegue. A gente consegue porque a gente usa o nosso, como que se diz, a nossa força interior, de maneira, muitas vezes, até subconsciente, e a gente usa dessa força sobrenatural para sair dessas situações. E vamos olhar para trás e dizer, sim, eu vou continuar com essas marcas no meu corpo, na minha vida, na minha alma, talvez, em muitos casos, mas eu vou saber viver daqui para frente com isso. Essa dor, ela não pode mais me fazer mal, mas ela vai servir para alguma coisa. No meu caso, eu escrevi, né? Então, cada um de nós... Então, resiliência para mim é isso. É você sair de um momento que você jamais imaginava que você fosse conseguir. E conseguir, nem sempre, é a cura total. Então, se você está esperando pela cura total para se sentir resiliente, não pense dessa forma. Pense, eu hoje tenho consciência do que eu passei, eu hoje tenho consciência do meu agora. Então, eu vou focar no meu agora, viver agora, e deixar que o passado fique no passado. Eu vou lembrar, vai doer, mas aí eu vou sempre me lembrar, eu estou aqui agora. Eu estou aqui agora eu sei me defender, agora eu sei o que eu posso fazer, e o futuro está nas minhas mãos, ou seja, o futuro eu posso trabalhar para ele, né? Então, é aceitar o que a gente viveu e aprender a viver com isso. Resiliência, para mim, é isso. É ressignificar o que a gente passou e fazer disso um aprendizado para o futuro. E, com isso, ajudar outras pessoas também. Agora, qual foi a segunda pergunta? A Como segunda é que as pergunta... pessoas podem desenvolver a resiliência na vida delas? Eu acho que até respondi, né? Que é Já justamente... respondeu, já respondeu. Então, é isso. Você pode ter momentos na sua vida que você não vai acreditar que você vai sair desse momento. Eu não sei qual é a sua dor, você que está do outro lado, mas você conhece. Mas saiba que hoje eu estou aqui. Ontem eu estava ali. Hoje eu posso mudar isso, né? Hoje eu tenho um controle sobre mim. Ali eu não tinha controle, mas agora eu tenho um controle. E viver no agora.
Vamos aperfeiçoar o nosso viver hoje e construir para o futuro. O que é que eu posso fazer hoje para que eu me livre dessa dor? Eu vou fazer terapia, eu vou fazer viagem, eu vou usar arte, eu vou pintar, eu vou escrever, eu vou ouvir músicas, eu vou participar de um grupo de música, eu vou participar de um coral numa igreja ou sei lá o quê. Eu vou buscar também ajuda religiosa, qualquer um na sua religião. O importante é não ficar sozinho, não desistir e ter muita, mas muita mesmo, vontade de viver. E quando isso passar, quando isso parar, se a vontade de viver parar na sua vida, busque os seus amigos, busque as pessoas que te amam, porque muitas vezes a gente tem amigos, famílias, que o amor dele é tão grande que vai fazer o amor, a tua luz, o teu fogo de vida reviver novamente. Então, nunca desistir, não desista nunca. E busque alguém para conversar, se precisar, eu estou aqui. Suas palavras são lindas, foram lindas. Adorei. Olha, escrever a sua própria história foi um ato de cura para você? Você sentiu que esse livro ajudou você a fechar algumas feridas? Como é que você se sentiu depois da escrita desse livro, né, em relação a isso, em relação à cura, né? Você se curado ou não? Sim, foi um processo, foi a finalização do processo de cura, né? Entre todas as minhas buscas, terapia, busca espiritual, terapias com psicólogas. Foi sim a finalização desse processo. O processo, como digo, no meu caso, sempre eu vou estar fazendo terapia, porque isso ajuda sempre. Eu sou super adepta à terapia, eu super indico também a terapia. Tem momentos em que a psicóloga fala para mim, eu acho que agora você está falando mais do que eu. Eu sinto que eu estou pegando mais de vocês do que vocês de mim. Vamos fazer uma pausa, né? Então, eu já tenho essa intimidade, é isso que eu quero dizer. Nunca que eu vou saber mais que uma profissional, mas a intimidade que a gente cria com o tempo, né, de terapia. E então, ou seja, foi um processo, foi o final do processo, e foi algo que realmente eu realizei o meu sonho, né? Eu me expus de uma certa forma, é claro que nem todas as pessoas vão ler da mesma forma, nem todo mundo gosta do livro O Pequeno Príncipe, e O Pequeno Príncipe é um clássico. Eu indico essa leitura para crianças e adultos. Você aprende a ressignificar o ódio, a inveja, né? O mal da outra pessoa. Eu li quando adulta. Exatamente. Então, ou seja, mas tem gente que não gosta dessa leitura, né? Tem gente que vai conseguir criticar esse tipo de literatura. Então, é claro que tem pessoas, e eu tenho consciência disso, que vai olhar para o meu livro e vai dizer, para que ela escreveu tudo isso? Queria aparecer? Uau! Ou então vão criticar da maneira que eu agi. Da maneira que eu agi. Sendo que eu, Ângela, vivo hoje. Hoje, eu posso olhar para trás e dizer, bem que eu poderia ter feito diferente. Mas naquela época, eu não pensava como hoje. Logo, eu me perdoo. Mas eu acho que você escrever seu livro foi importante para as pessoas. Assim, essa é a minha visão. Mas é bom que você tenha a consciência de que realmente as pessoas às vezes julgam, não é? Porque quando você lança alguma coisa para o mundo, você tem várias opiniões divergentes. Mas eu acho que tem muito mais positivo. Eu vejo sua obra como positiva como um todo. Sim, com certeza. Tem muito mais. E ela realmente, assim, sinceramente, né? Eu acho que ela ajuda muito, especialmente as mulheres. Né? Homens também, porque eles vão ver como exemplo, mas especialmente as mulheres. E como um todo, não é? E especialmente as mulheres que estão passando por alguma coisa, e as que não estão passando também. Porque você passa a ter uma outra visão, você passa porque se você for sensível à questão, se você conseguir se colocar no lugar da outra pessoa, você vai entender o livro. Exato.
Tem que ter não é? empatia, né? Tem que ter. Empatia, exatamente. Você vai Exato. entender o livro. Isso. Independente de você estar ou não na mesma situação. Se você está ou não, você vai se identificar mesmo. Leia um livro porque é maravilhoso. Se você está passando por uma situação, principalmente, agora falando aqui, viu, pessoas, leiam. Verdade, é Leiam. verdade. Olha, eu ontem recebi um feedback de uma escritora que leu meu Sim. livro e ela escreveu assim: estou inspirada na sua coragem. Parabéns pela coragem. Chorei em alguns momentos e principalmente quando li a carta para o seu filho que você não pôde ter naquele momento. Então, assim, Você está falando, aí eu ela estou me falou, arrepiando, viu? ela colocou entre Me aspas, lembro. porque imagino que ele veio de novo e você estava preparada para recebê-lo. Exato. Terminou. Gratidão pela leitura. Então, assim, cada pessoa que lê se apega em alguma parte daquela história, sabe? Isso. Aquilo que te encontra, naquilo que tu ou já passou também por aquilo, e ali você vê outra pessoa. E, assim, de uma forma ou de outra, quando alguém lê a minha história e vê aquela sinceridade que eu escrevi, a realidade nua e crua, pense a outra pessoa o que quiser pensar, porque você é livre para pensar o que quer. As pessoas elas vão olhar e vão dizer: caramba, não estou sozinha. Exato. Eu não estou sozinha. Tem Exato. outras pessoas passando também por isso. E a gente se conecta e se ajuda um ao outro. Isso. Sua história inspira. Além da literatura, você tem um projeto, nós já falamos sobre ele. E você já contou sobre ele, né, na verdade. E você também, depois desse projeto, você escreveu, depois do livro, aliás, você escreveu, do seu livro Filhas do Nordeste, você escreveu, foi depois, não foi? Que você escreveu Deserto do Amor e Samantha. Eu fiz aqui um resumo da sua história, do que você fez depois do que aconteceu, de tudo, né? O seu para quê. Eu fiz um resumo do seu para quê. Então, aí você escreveu também Deserto do Amor e Samantha. Você pode falar para a gente sobre esses projetos e como eles se conectam com a sua história pessoal? Sim, vamos lá. Deserto do Amor foi uma obra que eu fiz em que foi também um encontro comigo mesmo, um encontro com a minha alma e uma gratidão que eu sinto para o deserto de Israel. Eu quis registrar esse encontro nesse livro através de textos que eu não considero que sejam poesias, mas o leitor ver como poesia, e inclusive quando publiquei, entrou na categoria de poesias, então eu chamo textos poéticos, mas para mim são apenas sentimentos passados para o papel. E são também bem reais, né? E são textos que eu juntei desde 2012, fui escrevendo. Eu tenho esse costume de estar sempre escrevendo algum texto que eu sinto, de como eu me vejo no momento, o que me preocupa, o que não, o que mexe comigo, o que não. E, assim, Deserto do Amor foi também muitos textos inspirados num grande amor que eu tive, o Ilan. No livro, o nome dele está como Ilan. E, assim, esse grande amor foi um amor muito intenso, mas também com muita dificuldade no final, para mim, de aceitar o término, né, dessa... Ainda não foi uma relação, mas desse amor. Como cortar... Foi, para mim, naquele momento, foi como cortar as asas de um pássaro e tirar a liberdade. No meu caso, eu não queria parar de amar. Como que eu vou proibir agora o meu sentimento?
Eu sou uma pessoa que escreve desde a infância. Então, eu vivo também dentro desse meio caótico, né, da fantasia e realidade. Então, quando a gente ama, tem milhões de fantasia também quando está triste. Então, ali vem sentimentos e textos tristes, ou sentimentos e textos alegres ou de amor. No caso do Deserto do Amor, o deserto sou eu. Isso é o título, Deserto do Amor. É o deserto, na verdade, seria, traduzindo para o leitor, é o deserto do meu eu. Eu me vi no deserto. Eu estava no deserto. E agora eu tinha que aprender a apreciar, a conhecer o deserto, aprender com ele e, mais uma vez, ressignificar. Pois isso é a vida. A nossa vida sempre vai ser, nós vamos subir e vamos descer. Vai ter momentos em que a gente vai estar baixo, no vale, vamos dizer, né? Entre o pico e o vale. Tem até um livro sobre isso. E esse momento, ambos os momentos, um momento de desfrutar, um momento de aprender, um momento de desfrutar, um momento de aprender. Assim vai ser a vida. Então, nesse momento, eu tive textos assim que eu escrevi ali profundamente verdadeiros e muito profundo também os textos. E eu quis, em gratidão à minha libertação, mais uma vez, né? Quis homenagear o deserto, quis homenagear porque eu percebi que foi ali no deserto que eu recebi força. Então, eu percebi que eu posso buscar sempre a minha força ali. E o deserto é o meu eu, né? Então, sempre buscando força dentro de mim mesmo. Então, Deserto do Amor tem textos que, para mim, significam bastante, né? Tem pessoas que vão entender, pessoas que vão somente gostar do contexto daquele texto, mas eu quis também homenagear de forma que eu tirei muitas fotografias, eu contratei um fotógrafo, fui para o deserto, fizemos muitas fotografias do deserto, né, inclusive do Mitzpe Ramon, em Israel, e foi um lugar que marcou muito, por isso que foi o Mitzpe Ramon, porque foi um lugar onde eu estive com o Ilan, e aquele lugar marcou. E eu sempre tive isso. Aí entra a arte plástica na minha vida. Eu digo, olha, essa imagem foi um dia marcada por uma situação maravilhosa e agora eu tenho que falar para mim mesmo, não posso mais pensar nisso, isso tem que acabar. Então, o que é que eu faço? Eu vou pintar esse quadro de novo, aquele mesmo lugar, e colocar outros desenhos, outras memórias, outras histórias ali dentro e, eba lá, o meu quadro está pronto, tem uma nova história, estou aqui de novo, posso viver com isso. E é paradoxo, né? Quando você ouve assim, mas essa é a mistura que eu tenho do meu eu, Ângela, de escrever com a minha admiração com a arte e como que eu trago isso para a minha vida no meu dia a dia, ressignificando as minhas experiências, as minhas dores e tendo a consciência que também as minhas dores se tornam em arte. É isso. Então, assim, é um livro lindo. Eu não divulgo muito ainda o Deserto do Amor, porque ainda estou em negociação com o valor, pois é um valor muito alto, pois como tem fotografias, as impressoras, né, e a editora, então, devido às fotografias, o livro tem um custo maior, então, eu não estou ainda divulgando bastante, mas sim, esse livro está na Amazon, Deserto do Amor, por Angela Broadbeck, ou diretamente na editora Flive, é uma editora de Belo Horizonte, e assim, foi também uma cura para mim, Deserto do Amor. E Samantha, também. Samantha é um livro que não tem nada a ver comigo. Samantha veio para me distrair, para me distrair. Eu estava muito nervosa com o lançamento da minha primeira obra, Filha do Deserto, né? Filha do Nordeste Brasileiro, e eu estava indo para Recife para o lançamento. Embora eu escrevi Samantha antes de Deserto do Amor,
mas eu publiquei Deserto do Amor antes. Então, eu escrevi Samantha em 11 dias. 11 dias. Nossa. Então, assim, é um romance que apareceu, eu digo que eu recebi esse romance, chegou de repente na minha fantasia, no meu universo de fantasia, e eu disse, caraca, já que eu já estou lá em Recife, toda a minha imaginação, eu já estava me vendo ali, eu já estava lá, eu estava naquela ansiedade para estar em Recife, então eu vou escrever. E aí comecei a escrever sobre Samantha, vi Samantha, toda a minha imaginação, a ruiva, linda, que chamava a atenção por sua beleza rara. Ela era uma beleza rara no lugar que vivia, né? Então, e eu comecei a escrever esse romance e foi fluindo. E eu pensei, bom, vou escrever, que legal, vou escrever, mas eu não imaginava que eu ia terminar tão rápido. E eu fui assim, tipo, que passando da minha inspiração, da minha fantasia para o computador, e de repente eu disse, acabou. E eu mesmo me assustei com isso. Eu falei, gente, acabou? Mas sério, como assim? Deixa eu ler de novo. E realmente estava ali, Samantha, pronto, é uma leitura bem fluida, é uma leitura fácil, é um livro que eu super indico para quem quer fazer uma viagem, quer ter um livro nessa viagem, ou quem gosta de romance, para os apaixonados por romance, Samantha é super indicado. Você se emociona, você deseja que eles terminem junto, você torce por eles, né? E você tem raiva, e foi, isso o que eu estou falando agora é o que eu escutei, né, de feedback dos leitores que leram Samantha, senti tanto ódio, senti tanta raiva em um certo momento, mas por que isso? Por que você fez isso com esse personagem? Gente, a Samantha veio pronto, desculpa, a Samantha veio pronto, gente, Samantha veio pronto, eu só passei, e tá aí um romance maravilhoso que eu mesmo gosto de ler. Olha que interessante, né? Eu amo ler Samantha. É isso. Samantha está disponível também na Amazon. Todas as minhas obras estão disponíveis na Amazon, também diretamente na editora, né? Não sei se eu já posso falar, então você Pode falar, se você, porque depois você fale, mas eu vou colocar depois tudo, deixar tudo tudo isso na descrição do vídeo. Do vídeo e do Perfeito. Spotify também, porque também esse podcast, ele fica no Spotify em áudio e fica no YouTube em vídeo. Então, eu coloco na descrição dos dois. Está lá. Ótimo. Viu? A sua trajetória nos faz refletir sobre a força da mulher, pertencimento e a luta por recomeços. Então, eu sei que você já passou várias mensagens durante toda a entrevista, mensagens maravilhosas, inclusive, mas eu queria que você deixasse uma última mensagem aqui, que você gostaria de dizer para os ouvintes que estão enfrentando os mesmos problemas que você passou. Sim. Então, vamos lá. Eu vou dizer que a vida, e agora que estou na aula de filosofia, eu recebi na última aula uma frase que dizia assim: nós somos jogados nessa vida. Ninguém perguntou para vir, ninguém sabia para onde ia, como ia chegar aqui e como que ia ser. A gente vai aprendendo vivendo. A gente vive vivendo. E, se eu não me engano, o nome acho que é de Gasset. Meu professor de filosofia, me perdoe, eu não lembro o nome do filósofo, mas é um filósofo espanhol. E, assim, que eu digo para essas pessoas, na nossa vida, nós vamos ter, sim, momentos que vai nos deixar bastante debilitados, tanto fisicamente como psicologicamente e, infelizmente, até mesmo espiritualmente. Mas nada nesse mundo, não existe nada nesse mundo que a gente não vai poder mudar. Seja mudar a situação ou a maneira em que a gente pensa sobre aquela situação. Às vezes a gente não muda a situação,
Mas quando a gente consegue mudar o nosso pensar, o nosso ver daquela situação, já ameniza bastante. A gente já progrediu bastante. Tem situações que a gente não pode mudar. Eu posso dizer a você, leitor, eu passei por muitas coisas na minha vida e o ano passado, 2023, eu fui diagnosticada com câncer de mama. E eu pensei, caramba, será que eu vou me perguntar de novo por quê? Não, eu não posso perguntar por quê. Não posso mais fazer essa pergunta. Eu já sei desse nível, eu pensei comigo mesmo, né? Porque, assim, você tem que refletir. Nós precisamos refletir. E isso é importante para a nossa vida. E a gente tem que, quando a gente não consegue uma resposta, a gente busca ajuda. É importante aceitar que precisamos de ajuda, né? Tem coisas que a gente consegue, mas tem coisas que a gente precisa de ajuda e está tudo bem. Então, busque ajuda, aceite o momento e tente mudar. Porque você não mudar a situação, mude o seu pensamento sobre aquela situação. Esse é o meu conselho. Ângela, nós chegamos ao final do nosso podcast. Eu queria lhe agradecer imensamente essa entrevista, assim, trouxe muitos frutos, né? Acho que vai ser assim, bom que para que muitas pessoas assistam, porque você trouxe muitas mensagens importantes, repito, especialmente para as mulheres, e mulheres que estão passando pela mesma situação. Eu queria lhe agradecer muito, muitíssimo por você ter aceitado o nosso convite para estar aqui hoje. E assim, hoje nós tivemos a honra, né, de conhecer mais a fundo a sua trajetória. Você passou por situações difíceis e você conseguiu pegar tudo isso, fazer como um alicerce. Sabe quando você constrói uma casa? Então, você conseguiu pegar tudo isso, colocar lá no alicerce da casa e dizer assim, bom, agora eu vou construir a minha casa a partir desse alicerce, que foi a sua dor, que foi aquilo que você passou, né? E você construiu. É a terceira vez que eu lhe dou obrigada aqui, obrigada de novo por ter escrito isso, por pensar também, né, nas pessoas. Muito obrigada, Ângela, viu? Muito obrigada mesmo. E você tem alguma coisa a dizer mais? Então, eu quero agradecer, né? Eu que agradeço, né, pelo convite, foi a nossa segunda tentativa, né? Mas Então, conseguimos. conseguimos e fiquei muito feliz, uma live maravilhosa, você é muito simpática, deixa a gente muito à vontade. Obrigada. Eu quero agradecer a você, ao seu público, né? Dizer que você vai deixar todos os meus dados aqui, Vou então colocar assim. me visitem meu Instagram, eu estou sempre trazendo novas mensagens, estou mostrando um pouco do meu dia, estou mostrando um pouco da minha trajetória, dos meus novos projetos, né? Então é isso, e a você, muito obrigada. Vamos ficar em contato, será um Vamos sim. prazer, tá? Você é ótima, você tem uma energia assim muito boa. É isso que tá, olha, é isso que eu falo. Apesar de tudo que aconteceu, você é leve, né? Você conseguiu transformar isso em algo maior e você tem essa leveza também. Você também, é muito bom conversar com você, foi muito bom conversar com você aqui, eu já adorei. Adorei conversar com você, amei. Viu? Então, gente, ó, o coração, que lindo. Ó, É meu coração. pois é. Então, gente, olha, se você não leu ainda Filho do Nordeste Brasileiro, leia, porque é um livro realmente inspirador. É um livro interessante, inspirador, e vai ser muito bom para você. Leia, né? Leia. E se você se interessou por esse podcast, por esse episódio, compartilhe esse podcast. Sigam a Ângela nas redes sociais. Eu quero, o que você falou aí, mas eu quero dizer, é @angela.broadbeck. Não é isso? A Ângela, eu vou deixar aqui nas descrições. Sigam o Revirando do Avesso no Spotify, ou sigam aqui o Terraço da Gente, porque o Revirando do Avesso, ele fica no Terraço da Gente no YouTube. E Revirando do Avesso no Spotify. Então, sigam a gente, compartilhe se gostou, compartilhe para pessoas que precisam ouvir aquilo que falamos hoje. E é isso. Muito obrigada por tudo, obrigada por estarem até aqui e até a próxima, pessoal. Até o próximo episódio.
Um grande beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.